Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula sobre martensita, transformação martensítica de forma geral. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, que já se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo. Isso ajuda bastante a gente a continuar a produzir esse conteúdo aqui. Caso você já seja inscrito aqui no canal, lembre de deixar o like também. Isso aí ajuda bastante a gente a chegar a outras pessoas. Bom, vamos agora para a nossa aula de fato, né? Para quem não me conhece, sou o Júlio Altoé, né? Eu sou o professor aqui do canal, e hoje a gente vai ter uma aula sobre transformação martensítica, sobre a martensita, né? A gente já vinha falando ali sobre a formação da bainita, a formação da perlita, né, que são as minhas fases estáveis, e hoje a gente vai ter uma aula de uma fase metaestável, né? Só recapitulando um pouquinho, na última aula a gente viu aqui a formação da perlita, a gente viu a formação da bainita, a gente viu que tinha a bainita superior, a bainita inferior, e hoje a gente vai ver o que é a minha martensita, né? Quando eu tenho aqui uma estrutura monofásica fora do meu coequilíbrio, que ele vai resultar de uma transformação sem difusão, né? Eu vou ter o que eu chamo de martensita, né? De forma mais simples, né? Explicando um pouquinho melhor, olhando aqui o meu diagrama TTT, né? A minha curva TTT para transformação isotérmica, normalmente quando eu tenho uma transformação, eu parto aqui de uma região onde eu estou no meu campo da austenita, né? Que eu estou na minha austenita, e eu vou ter uma transformação, né? Eu vou ter um resfriamento. Se eu faço um resfriamento lento, por exemplo, eu posso passar aqui pelo meu campo da perlita, né, onde eu tenho a minha perlita grossa e a minha perlita fina, da minha bainita, que são os meus processos onde eu vou ter uma transformação que vão ocorrer por difusão. Mas, se por um acaso eu resfriar muito rápido esse meu material a partir do meu campo austenítico, eu vou formar a minha martensita, que ela se dá aqui como indicativo do meu M1 e do meu MF, né, o início da transformação aqui, que é o final da transformação, é o meu campo da martensita, e essa transformação vai ocorrer devido a um resfriamento muito rápido, ocorrendo devido a uma transformação sem difusão, né? A gente vai dizer que é uma transformação ali de Physiones, né? Ela ocorre ali por deformação, porque eu não tenho tempo para difundir as minhas partículas ali de carbono para eu rearranjar a minha estrutura que estava ali de uma estrutura CFC para uma estrutura CCC, que seria o adequado considerando uma estrutura de ferro em temperatura ambiente. Então, resumindo aqui, ó, a minha transformação martensítica, ela vai ocorrer quando a minha taxa de têmpera, né? O que é a têmpera? A têmpera é exatamente eu pegar o meu aço, esquentar ele, né, aquecer ele até uma região aqui da minha austenita, CFC, né, eu vou ter aqui uma estrutura que vai ter outra configuração ali de estrutura cristalina, depois eu resfrio rápido, né? Qual é o exemplo mais prático disso? Você já deve ter visto algum vídeo ou jogado algum joguinho que sempre tem aquele ferreiro ali que está com uma espada e ele pega e ele fica aquecendo ali a espada dele, né? A priori ele esquenta para conseguir deformar mais fácil. A gente sabe que quando eu estou trabalhando em alta temperatura, eu consigo deformar melhor o metal. E depois, principalmente quando ele já está finalizando a espada dele, ele pega e esquenta essa espada e ele resfria muito rápido num meio de têmpera, né? E esse meio de têmpera ele é feito de forma qual eu tenha uma transformação, eu tenho uma taxa de resfriamento elevada, exatamente para que eu consiga vir rapidamente aqui, sem passar por essas fases, para eu não ter difusão. Né? Essas fases aqui são as fases que são formadas por difusão. Aí eu vou vir aqui e vou formar a martensita, que é uma fase não formada, formada por um processo não difusivo. E por que eles fazem isso? Porque a martensita é uma estrutura muito mais dura, ela é uma estrutura que vai conceder ali uma dureza, uma capacidade de corte muito elevada aí para a espada. Então, nos desenhozinhos aqui de vídeos, de séries e tudo mais, eles costumam ter isso, né? E você consegue até... Mas, pô, você pensa, o ferreiro sabia que ele estava na fase austenita, que depois ele ia transformar na martensita? Não. Ele sabe por um conhecimento meio que adquirido por um conhecimento que é adquirido de forma empírica, que quando, por exemplo, a espada estava nessa cor rubra, significava que ela estava mais ou menos já aqui dentro do meu campo austenítico. Então, né, ou aqui, né, dentro do meu campo austenítico. Então, esse era o indicativo visual dele, que ele já podia fazer essa têmpera para depois obter essa espada com uma elevada dureza na superfície. Né? Então, essa minha têmpera aqui, ela vai ser rápida o suficiente para evitar a minha difusão do carbono, né? Por quê? Porque eu estou aqui numa estrutura CFC, dentro aqui dessa minha estrutura CFC eu tenho carbono nos meus sítios octaéricos, tetraéricos, e depois quando eu vou ali
resfriar essa estrutura para uma estrutura CCC, eu vou ter que rearranjar, né? Tanto o meu átomo de ferro quanto o meu átomo de carbono, eles vão ter que ser rearranjados, e como eu não tenho tempo para ocorrer essa difusão, eu vou obter essa estrutura aqui que a gente chama de estrutura metaestável, que é a minha estrutura da minha martensita. E vamos falar um pouquinho do aspecto termodinâmico aqui dessa transformação, né? Esse gráfico aqui, eu tenho um gráfico, eu tenho a minha energia livre de Gibbs, né? E aqui eu tenho a minha temperatura. Aqui, nesse meio, eu tenho o meu T0, né? E o meu TMRI, que é mais ou menos aqui onde que vão estar as transformações, né? Considerando um estado de equilíbrio, ou seja, um diagrama de fases, por exemplo, o diagrama de fases, ele me dá qual é a fase que deveria existir lá, considerando um estado de equilíbrio, ou seja, estou considerando um processo ali de transformação lenta, ou o qual ele deveria estar lá, desconsiderando a parte cinética do processo. Então, aqui, eu tenho o meu G, que é a minha energia livre de Gibbs, da minha perlita. Ou seja, né, a gente sabe que na termodinâmica ali, eu tenho que ter o meu G mais negativo, ele vai ser a minha fase mais estável. Aqui eu tenho o meu G da minha austenita, né? Então, o que eu posso interpretar desse gráfico, né? Que eu tenho a minha temperatura. Esse gráfico está dizendo que acima dessa temperatura aqui, ó, a minha curva, que ela é a minha curva estável, ou seja, aqui eu tenho minha curva, vou botar de vermelho aqui a minha austenita, vou botar de cor diferente para facilitar aqui a observação. E aqui eu tenho a minha perlita. Aqui acabou ficando errado, deixa eu refazer isso aqui. Aqui eu tenho a minha perlita. Então, como que eu interpreto isso aqui? Isso aqui eu interpreto que acima dessa temperatura significa que o meu vermelho ele é o estável, ou seja, a minha austenita. Aqui eu tenho a minha austenita como estável. E abaixo, né, dessa temperatura, o meu estável é a minha perlita, né? Então, eu vou botar aqui a minha perlita, que é a minha fase estável, né? Aí você pensa, pô, e onde que eu vou formar a martensita, então? Né? Aqui, ó, tá falando já a região da austenita, a região da formação da perlita. A minha martensita, ela é uma fase metaestável, então ela não é estável em nenhum desses campos. Ele só vai ocorrer quando eu faço esse resfriamento rápido, né? Então, para eu ter aqui a formação da minha martensita, eu vou ter que ter uma variação cinética ali para eu garantir a formação dessa martensita. Então, aqui, ó, para temperaturas menores que a TE, quem que é a minha temperatura TE aqui? A austenita se torna instável, né? Ou seja, eu não tenho mais a austenita como a minha fase mais estável, então eu vou favorecer a minha formação da minha perlita, né? Deixa eu botar de vermelho, porque eu acho que o vermelho ele destaca mais aqui no nosso gráfico. E né, se eu tenho um resfriamento lento, né, haverá aqui tempo suficiente para difusão. Né? Se eu estou resfriando lentamente com o material, eu vou ter tempo de difusão e eu vou formar quem? A minha perlita. Né? Então, se o resfriamento for rápido, abaixo de T0, né, quem é T0? Esse meu outro termo aqui. Ó. Esse T0 aqui é uma temperatura o qual eu já tenho como se fosse um limiar para eu começar a formar a minha martensita, né? Porque nessa região toda aqui, eu tenho uma região de formação da perlita, porque é uma região a qual a temperatura, ou seja, o meu superresfriamento, ele ainda está favorecendo a formação por difusão. Se eu pego e aqueço, né? Isso aqui teoricamente, né? Mas se eu pego e resfrio o meu metal para temperaturas abaixo, né? Abaixo de, por exemplo, TMI, quem que é TMI? É a minha temperatura aqui de início da formação martensítica. Ou seja, se eu estou resfriando meu material para esse campo aqui, ó, eu estou nessa região aqui que eu estou formando, significa que aqui eu vou estar adicionando uma condição cinética, um superresfriamento, qual eu vou ter ali as minhas condições termodinâmicas para eu formar uma fase metaestável, né? Eu vou conseguir manter, na verdade, aqui esse meu GM como uma fase estável em detrimento aqui da minha austenita, né? Vocês estão vendo que aqui é uma temperatura mínima para eu formar, porque eu estou comparando aqui, na verdade, a minha martensita com a minha austenita. Então, eu vou ter uma temperatura aqui mínima para que eu consiga, um super resfriamento, né, mínimo, para que eu consiga formar a minha martensita. Bom, dito isso, só vamos reforçar aqui quem são esses valores aqui, se vocês quiserem olhar com calma o gráfico, né? Aqui já está dizendo a região da formação da martensita. Aqui eu tenho aqui, ó, o meu TM1 é o início da formação martensítica, o meu TMF é o fim da minha formação martensítica. Já já vocês vão reparar que esses gráficos aqui, esses pontos, na verdade, de limiar aqui, são os mesmos pontos que a gente vê ali na nossa curva TTT. E uma questão importante para a gente falar é que uma forma que a gente tem para acelerar o meu processo ali da formação martensítica é utilizar uma deformação junto à têmpera, né? Porque a gente está vendo aqui que é uma transformação não difusional,
ele vai depender ali da deformação dos meus planos ali, para eu conseguir obter aquela alteração da minha microestrutura. A gente disse que ele é um processo que ele ocorre por deformação, por maculação, e então, se eu estou realizando uma deformação junto a esse aquecimento, eu vou ter ali, eu vou acelerar a formação da minha martensita. Então, aqui, ó, esse meu TMIR, por exemplo, que está aqui, ela vai ser a minha temperatura do início da formação martensítica, quando eu estou usando uma deformação plástica para auxiliar, né? Eu estou tendo um tratamento ali termomecânico, vou ter, além do meu resfriamento, vou ter ali uma deformação para auxiliar esse meu processo. E aqui, só reforçando, o meu G-gama e o meu GM é energia livre ali, tanto da austenita quanto da minha martensita. Bom, vamos reforçar aqui agora um pouquinho como que ocorre de fato a transformação martensítica, né? Aqui eu tenho uma estrutura que ele está no aço CFC, né? Essa estrutura aqui é uma estrutura de um aço, né? CFC. A gente pode olhar aqui que eu tenho aqui, ó, essa aqui é uma face, face não, né? A parte superior, aqui é o córnea, aqui é a face, aqui é a outra face e aqui é a outra face. Né? A gente está vendo aqui que essa aqui é uma estrutura CFC, esse meu ponto preto aqui é o meu carbono, que ele está ali nos sítios, né, tetraédricos e octaédricos, dentro da minha estrutura CFC, e o que eu quero é, quando eu estou resfriando, teoricamente, o meu aço está saindo de uma estrutura CFC, e o estado termodinamicamente estável dele é uma estrutura CCC, que seria ele deveria ir para um aço ali que seria ferrítico. Porém, eu não vou ter ali a capacidade de ocorrer a difusão para esse processo, ou seja, eu não vou conseguir sair desse estado aqui, né? Olha aqui eu tenho uma estrutura de duas estruturas, uma do lado da outra, né? Se vocês olharem aqui, duas células unitárias CFC, uma do lado da outra, eu vou ter que sair desse estado aqui, ó, essa figura aqui é a mesma coisa que essa figura aqui, essa figura interna, né? E deixa eu destacar aqui para vocês, né? Essa imagem aqui é a mesma imagem que essa aqui. E eu vou ter que sair desse estado aqui para vir para esse estado, né? Ou seja, eu vou ter que ter ali uma alteração dos meus parâmetros da minha estrutura, tanto do meu eixo Z, quanto ali do meu eixo XY, né? Meu eixo X', Y', né? Porque o X, na verdade, aqui, o Y aqui, eu vou ter um eixo X', Y'. E durante esse processo ali, eu vou ter uma alteração ali da posição do carbono, eu vou ter uma alteração ali da posição do meu átomo de ferro. E como eu não tenho tempo para ocorrer essa modificação, eu vou gerar uma estrutura intermediária. Então, quando tem um aço ali que ele tem um teor de carbono, principalmente quando ele tem um alto teor de carbono, por quê? Né? Porque esse carbono aqui ele vai estar nesses interstícios e ele vai dificultar essa movimentação, né? A gente está olhando aqui, ó, em aços com alto teor de carbono, a minha reação da martensita ocorre quando a austenita CFC se transforma em martensita tetragonal de corpo centrado, né? A estrutura que a gente chama da martensita é tetragonal de corpo centrado. Porém, quanto mais carbono eu tenho, mais eu falo que eu tenho maior dificuldade da decomposição da austenita. Por quê? Porque o meu carbono ele atua ali como se fosse uma barreira para a decomposição da austenita. O que é a decomposição da austenita? Ele atua como uma barreira, impedindo que a minha austenita se transforme em ferrita e cementita, que seria o estado ali termodinâmico estável dele. Então, é como se eu quisesse chegar aqui da austenita, eu estou no caminho, né? Eu estou aqui no meu caminho gama, e o que eu quero por natureza? Eu quero virar alfa mais Fe, né, 3C. Por natureza, esse é o caminho que eu quero percorrer. Porém, o carbono ali dentro da minha estrutura, quando eu não tenho um processo ali que eu estou facilitando a difusão, ele atua como um impedidor, ele atua ali como uma barreira, ele é um percalço no caminho para essa transformação. Então, quanto mais carbono eu tenho, maior vai ser a minha facilidade de formar martensita, porque eu vou ter maior dificuldade de decompor a minha austenita. Então, ó, em aços com alto teor de carbono, né, porque ele fala alto teor de carbono, porque aços baixos de carbono é mais difícil de formar martensita, a gente vai ver isso posteriormente. Então, aço alto teor de carbono, essa reação ocorre, e a minha martensita aqui é uma solução sólida supersaturada de carbono, né? Porque ele vai estar uma fase ali metaestável, ele é uma fase que não está em equilíbrio, ele acaba sendo uma solução supersaturada de carbono, porque teoricamente eu não deveria ter aquela quantidade de carbono ali dentro da minha estrutura, eu não consegui difundir esse carbono, porque eu não tive tempo para esse processo difusional ocorrer. Então, eu estou tendo aqui, no final das contas, uma distorção da minha rede, né? Eu queria sair dessa estrutura aqui e vir para essa estrutura aqui, porém eu fiquei no meio do caminho, é como se eu tivesse congelado a minha estrutura enquanto eu tentasse sair de um caminho para o outro. Então, essa estrutura ali que eu acabei formando devido a esse congelamento, ele gera uma distorção na natureza ali
da minha rede cristalina, né? Essa distorção a gente chama, né, de distorção de bem. Isso não vai ocorrer só para o ferro e o carbono, ele ocorre para outros pares de materiais também, de metais, né, que formam algum tipo de estrutura martensita, né? E a gente coloca todos eles aqui dentro do campo ali das distorções de bem, né? Que é qualquer distorção dessa natureza que converta uma rede em outra por uma expansão ou contração, ou seja, né, aqui nesse caso eu estou tendo uma contração aqui no meu eixo C e uma expansão no meu eixo X', Y', né? Esse eixo aqui, ó, ele está reduzindo, né? Dá para ver aqui que esse eixo aqui ele está reduzindo, e esse eixo aqui ele está expandindo, né? Então eu vou ter um congelamento ali, eu vou ter essa distorção que a gente chama aqui de distorção de bem. Então é assim que é formada a estrutura martensítica, é assim que é o processo de formação. Basicamente, qualquer tipo de estrutura, qualquer tipo de elemento, como carbono, que ele atrapalhe a decomposição da austenita, ele vai facilitar ali a transformação da martensita. Bom, e como eu já estava comentando, qual que é o efeito aqui do carbono nessa formação, né? A gente já veio comentando isso. Aqui eu tenho o meu parâmetro de rede da minha austenita, né? A gente vê como que o carbono ali, ele vai afetar o parâmetro de rede da minha austenita CFC. Quanto mais carbono eu tenho, eu já vou alterando ali o meu parâmetro de rede. A gente vê que aqui no CFC ele é bem pouquinho, né? Aqui é como se eu tivesse zero carbono, né? E aqui eu tenho, por exemplo, 1,4% de carbono. E a gente vê que o parâmetro de rede da minha austenita, né? Ele já, o parâmetro A da minha austenita, ele já alterou um pouquinho. O que é o meu parâmetro A? É esse parâmetro aqui. Esse meu parâmetro da rede aqui, o carbono, ele faz uma distorção nesse meu parâmetro da rede. E a gente vê aqui que, por exemplo, no caso do meu parâmetro C da martensita, o meu carbono ele tem um efeito mais pronunciado, né? Então, quanto mais carbono eu tenho, maior será o meu parâmetro de rede C na martensita. Ou seja, esse eixo C aqui, ó, ele será maior à medida que maior for a minha quantidade de carbono na martensita. E o meu eixo A aqui, ele na verdade ele vai ser menor, por quê? Porque aqui, no final das contas, o meu parâmetro A ele atua de forma contrária. Então, basicamente, eu vou ter aqui o que eu chamo de relação C sobre A, que, ou seja, que vai ser a minha relação do meu C em relação ao meu A, que ele vai ter essa formulinha aqui, né, de 1 mais 0,045 porcentagem de carbono, né? Vai ser como vai estar variando a minha quantidade de carbono ali, quanto vai estar variando ali a minha relação C, o meu eixo C sobre o A, em detrimento da minha quantidade de carbono, né? Aqui eu tenho a minha mesma relação C sobre A, ou quando eu tenho 0% de carbono, eu vou ter uma relação que vai ser igual a 1, ou seja, eu vou ter a minha estrutura ali, basicamente, que vai ser uma estrutura cúbica de corpo centrado, logo não vou ter nenhuma distorção dentro do meu eixo, porque se eu tenho uma estrutura cúbica de corpo centrado, ela vai ser a minha estrutura que seria estável naquela condição. Então, eu não estou tendo nenhuma distorção. Porém, quando eu tenho ali uma estrutura que ela está com alguma relação C sobre A diferente de 1 ou maior que 1, significa que eu estou tendo uma distorção da minha rede para uma estrutura CC. Né? Já na minha austenita, essa minha relação C sobre A ela vai ser aqui, né, 1,414 de toda forma. E aqui, quando eu estou ainda avaliando meu efeito de carbono em alguns parâmetros, eu vou ter aqui o que eu chamo de MS, né, ou MI. Esse MS aqui está em inglês, tá, gente? Isso aqui em português é MI, que seria o M-start. O que é o M-start? MS temperatura. É a temperatura a qual vai começar a transformação martensítica. Então, quando eu estou adicionando carbono, ou seja, se eu estou aumentando a minha porcentagem de carbono, significa que o meu MS vai reduzir. O que isso quer dizer? Significa que a temperatura ali, para começar a minha transformação martensítica, ela vai ser mais baixa. E aqui eu tenho umas outras variáveis aqui, que vai ser o meu volume aqui de LEFs, né? A gente já vai ver aqui em relação às estruturas de martensita. A gente vai ver que o volume de LEFs são a minha fase morfológica da martensita, no caso aqui seria a martensita ripa, mas esse aqui é o nosso próximo slide. E o mais importante aqui que eu queria reforçar nesse slide é o meu volume de austenita retida, né? Quando eu tenho ali uma transformação martensítica, eu não necessariamente vou terminar e vou obter 100% de martensita. Eu posso ter uma fase ali de austenita retida, que é uma austenita que não foi transformada, ou seja, uma austenita que ela ficou presa dentro da minha estrutura porque eu comecei a ter uma transformação martensítica, mas ela não conseguiu obter, porque eu não conseguia obter a taxa de resfriamento necessária no interior da minha estrutura. Então, para aços, principalmente aços com uma maior quantidade de carbono, a gente está vendo o quê? Porque à medida que eu tenho aços acima de 0,4%, ou seja, até 1,2%, o meu volume de martensita, de austenita retida,
ela é maior. Por exemplo, um aço 0,8, um aço tetóide, eu vou ter um volume de austenita retida aqui na faixa de 10%. Já se eu tenho aços com uma maior quantidade de carbono, meu volume de austenita retida ele pode chegar até aqui, ó, para um aço 1,4, quase 40% de austenita retida. A austenita retida ela é uma fase um pouquinho mais dúctil, então, né, aí vai depender do que você quer obter. Né? Para algumas estruturas, se eu quero uma alta dureza, eu não quero austenita retida. Porém, eu consigo resolver esse problema se eu conseguir fazer um tratamento ali sub-zero, né? A gente chama de tratamento criogênico, para garantir que essa austenita retida ela vai se transformar depois em outras estruturas, mas isso é um assunto para outra aula. Eu só estou querendo dizer aqui que existe essa austenita, que ela não foi completamente transformada em martensita durante o meu processo. Ainda sobre os meus efeitos do meu carbono, eu tenho aqui o meu efeito sobre o meu MI e o meu MF. Né? Isso aqui conversa um pouquinho com o que a gente estava falando no último slide. À medida que eu estou aumentando aqui a minha quantidade de carbono, né? Aqui eu tenho a temperatura onde começa, para uma estrutura aqui com 0% de carbono, eu vou ter o início da minha transformação aqui nessa faixa, entre 0 e 400. À medida que eu estou aumentando a minha quantidade de carbono, o início da minha transformação martensítica, ela vai reduzindo a temperatura. Né? Então, o que isso significa? Que à medida que eu estou aumentando a quantidade de carbono, o início da minha transformação martensítica ela vai ocorrer em temperaturas mais baixas. Aí vocês podem olhar, Júlio, mas isso aqui está em 0 grau e já está aqui basicamente no 0,7% de carbono. O que isso significa? Como que eu interpreto isso em forma de engenharia? Isso significa que, se, por exemplo, eu tenho um aço com 0,8% de carbono, quando eu estou começando a transformar aqui a minha martensita, se eu faço um resfriamento daqui para cá, significa que eu não vou conseguir obter 100% de martensita, né, a 0 graus. Isso significa que, se eu fosse extrapolar essa minha curva teria que vir aqui para baixo, né? Então, significa o quê? Que para esse caso aqui, eu vou ter que fazer um tratamento, né, aqui a, por exemplo, menos 150 graus Celsius, né, para um aço, 150 graus Celsius, para um aço com essa composição para eu obter 100% de martensita, né? Isso se eu não usar um tratamento termomecânico junto ali do meu tratamento. Porém, é assim que a gente interpreta isso, né? A gente vai ver aqui que para alguns aços eu precisaria resfriar para uma temperatura muito abaixo de zero para eu conseguir obter o 100% ali da minha fase martensítica. Né? Então, que à medida que o teor do meu carbono de aço aumenta, né, o maior número de átomos de carbono fica preso, aumentando assim a diferença de comprimento entre os eixos A e C da minha martensita. Então, a composição da minha martensita deve ser igual à da austenita da qual se forma. Né? Lembrando aqui que esse aqui é um processo que ele é não difusional, então eu não tenho uma alteração de uma fase ferrita e perlita, então a ferrita e perlita elas têm composições diferentes, a martensita não. Se o meu aço ele tem 0,8% de carbono, né, e ele está na fase minha austenita, qual que vai ser a composição do carbono da minha martensita? Vai ser 0,8% de carbono também. Ele só está numa fase diferente. Eu não estou tendo alteração da composição ali quando eu estou tendo essa mudança de fase. Isso por quê? Porque não há difusão de longo alcance durante a minha transformação, que pode aqui alterar a minha composição. Então, em ligas ferro-carbono, né, a composição inicial da austenita e a composição final da minha martensita são as mesmas, né, gente? Isso aqui é importante. Se eu reforçando, se eu tive um 0,8% de carbono, fiz a transformação martensítica, eu vou obter ali um aço martensítico com a mesma quantidade de carbono, né? Então, bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a morfologia dos meus tipos de martensita, né? Quando eu tenho aqui um taço com menor teor de carbonos, eu vou formar uma estrutura martensítica em formas de ripas, ou LAF, né? É o que eu tinha comentado ali no gráfico anterior, né? 2 slides antes. E quando eu tenho aqui um maior teor de carbono, eu vou ter o que eu chamo aqui de martensita em agulha, né? O thin plates, né? Placas finas. Então, esse gráfico aqui mostra isso. Por exemplo, aqui eu tenho a minha temperatura do início da transformação martensítica. Quando eu tenho aqui um teor de carbono entre 0 e 0,6, eu vou formar basicamente ripa. Eu vou ter aqui uma região de transição, onde eu vou formar ripa e agulha. E quando eu tenho aqui um teor acima de 1% de carbono, a tendência é que a minha martensita seja em forma de agulha, é a microestrutura dela. E como que a gente vê aqui em termos de desenho, a gente pode olhar, por exemplo, deixa eu botar aqui para vocês, ó, tem um aço aqui 1095 temperado em água, né? Então, aqui, se é 0,95, eu vou tender a formar mais agulha.
Se ele está 1095, a agulha, a gente pode ver aqui que ele tem uns negocinhos fininhos aqui nele. Esse aqui que é característica da minha martensita em agulha. Aqui já nesse meu segundo caso, eu tenho uma estrutura martensítica, aqui um aço 0,4% de carbono, aqui é um 0,2% de carbono. Ele já vai ter essa estrutura em ripas, né? A gente está vendo aqui que é uma estrutura um pouquinho mais grosseira, e ele forma pequenas ripas, uma sobreposta à outra, né? Uma característica geral ali na minha estrutura martensítica é que eu vou ter uns formatos meio triangulares ali, né? Umas agulhazinhas bem fininhas ali dentro da minha estrutura, né? Aqui, basicamente, a gente está vendo as ripas, aços baixos carbono, né? Com menor quantidade de carbono, e aqui eu tenho as minhas agulhas para aços com alto carbono. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que sempre possível eu estou tirando de vocês. Lembre de se inscrever no canal, de encaminhar isso para os amigos, que me ajuda bastante aqui a continuar crescendo o canal. Lembra também de dar uma olhadinha no nosso programa de membros, a gente tem umas vantagens bem legais. E se por um acaso você gosta aqui do material que eu posto, você queira contribuir de alguma forma e apoiar, você pode ser membro aqui a partir de R$ 5. Você vai estar apoiando aqui o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Um grande abraço, até uma próxima aula e tchau, tchau.